Seja muito bem-vindo ao Sabacast. E depois dessa vinhetinha, você sabe que depois desse rock and roll, estamos aqui, né, para mais um programa, para mais um Sabacast falando de saúde, né, nos diversos aspectos que ela pode existir, né? Enfim, hoje eu tenho uma convidada aí especial e antes de chamar essa convidada, eu vou te dar um recado aqui. Vamos falar um pouco da Clínica Saba, né? Na clínica nós temos um método próprio desenvolvido para atender você, para te oferecer saúde física, saúde metafísica, né? Enfim, muitas vezes essas pessoas chegam com dores, né, que eu chamo de dores de estimação. Elas podem ser realmente físicas, fisiológicas, e a medicina convencional muitas vezes tenta de tudo e não consegue de uma maneira quadrada, de uma maneira muitas vezes até engessada, né? Por que não dizer? Não consegue lidar com casos aí multifacetados. Então, nós utilizamos o método Saba, né, que é composto aí por osteopatia, quiropraxia, medicina chinesa e terapias metafísicas, né, neurociência, para lidar com todas essas questões, né? Então, a gente trabalha aí há mais de 28 anos, já atendemos 27 anos, né? Agora, no final do ano, vai para 28 anos. Então, nós já atendemos mais de 17.800 pacientes presenciais, e livrando pessoas, né, de cirurgias e de casos complexos, né? Essa semana eu também atendi um caso em que uma pessoa, um rapaz sentia, né, ele tinha um estalido nos côndilos aqui da ATM, ou seja, para falar uma coisa mais suave para vocês entenderem, né? Eu não sei qual é a sua área, se você é médico, se você é dentista, se você é fisioterapeuta, ou se você empreende, né? E empreende em outra área, né? Se você tem um comércio, mas enfim, imagine alguém comendo, né, e todo mundo escutando, né, estalido, estralo nessa região da boca, né, de ATM, que a gente chama, articulação temporomandibular. E em poucas sessões, em 2 sessões, a gente já aliviou o tipo de estalido e as dores desse paciente, tá? Então, Clínica Saba, o fim das dores de estimação. Se tiver alguém com dores, né, pode seguir ali o @clínica_saba. E Saba, você Saba, né, como é? S-A-B-H-A. S de saber, A de amor, B de bondade, H de humano e A de amizade, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou falar com a minha convidada. Ela é de longe, ela vai conversar aqui com a gente, porque como ela é de Joinville, ela não pôde vir aqui no estúdio, mas ela está aqui na forma online, digital. Afinal de contas, tudo muda, né? E a gente tem que se adaptar às mudanças. Então, eu quero receber a Bárbara. Bárbara, pode se apresentar. Satisfação receber você aqui, viu? Fico muito contente, tá? Eu que agradeço pelo convite. Bom, meu nome é Bárbara, eu sou cirurgia dentista, me formei em 2018 e a área de medicina, né, saúde integrativa, ela sempre foi algo que me ganhou muito. Que, Minha, desculpa. que interessante, que interessante. Você já teve contato, então, com essa parte mais integrativa? Conta pra gente. Já eu, ainda durante a faculdade, eu fiz curso de auriculoterapia. Eu sempre Eu sempre tive assim esse interesse, né? Porque eu via minha mãe tinha muitas dores e tomava muito remédio. E isso me incomodava bastante. Eu falei, gente, não é possível que tudo tem que resolver com remédio. E também teve épocas que eu tomei muito remédio porque tinha crises de enxaqueca, assim. Então, sempre foi algo que me chamou muito a atenção, tentar resolver sem se intoxicar tanto. Olha que interessante, né? Você falar de aurículo, né? Porque a auriculoterapia foi uma das primeiras, um dos primeiros contatos, né? Assim, depois da parte de neurociência e de metafísica que eu me interessei. E eu já até lecionei aí para um grupo de dentistas, né? De interessados em auriculoterapia, e eu vejo assim os dentistas na área da saúde, eles disparados assim na frente de outros profissionais, sabe? Quando a gente fala de saúde, né, eu trouxe você aqui também porque você é jovem e já empreende na área também, já tem buscado, né? Nós fizemos uma imersão aí em empreendedorismo, e aqui é saúde em todos né, diversos aspectos. No Sabacast a gente fala também das pessoas que avançam e que empreendem na sua área, né? Então, por isso eu também
pensei em te entrevistar aqui por conta disso, tá? Ah, ótimo. Eu sempre tento levar isso pro consultório, né? Porque às vezes as pessoas elas não têm noção que, que um problema que parece pequeno, né? Ele tem outras influências. Sim, e eu tenho amigos e amigas, né, que são profissionais, que são dentistas, e eu percebo que eu tenho uma amiga querida, né, de São Paulo, e que nós fizemos um curso de terapias metafísicas, né, de neurociências, isso lá em 2003, 2004, sabe? Então já faz 20 anos. E ela sempre super aberta a isso, né? Muitas vezes ela percebia que alguns dos procedimentos que ela fazia na clínica, antes de sentar com o paciente e entender o que está acontecendo, e às vezes não só entender o que está acontecendo, mas por que aquela pessoa vem tantas vezes, né? Por que aquela pessoa tem sempre aquele mesmo problema naquela região ou naquele dente, sabe? Que metafisicamente tem muita coisa a ver, né? E eu vejo o dentista assim muito aberto a isso, né? E esse ano, como a gente está fazendo, está abrindo aí, né? Pós-graduação, no caso eu estou abrindo pós-graduação para profissionais da saúde, né? Para médicos, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas e até o psicólogo, né? O biomédico, eles podem atuar no mesmo paciente de diversas formas, sabe? E, enfim, talvez eles não enxerguem isso ainda, mas eu vejo que quando eu falo isso com o dentista, ele fica todo empolgado, né? E não foi diferente quando eu falei isso para você também, né? É, é que eu acho que as pessoas elas também não sabem muito bem para quem indicar e como falar isso para o paciente, né? Por exemplo, eu hoje atuo bastante na área de ortodontia e, e já teve vezes de eu ter que chamar o responsável, né, pelo paciente para falar, olha, seu filho precisa passar com um psicólogo e tudo mais, isso aqui é tudo um negócio muito difícil, assim, sabe? Porque nem sempre o paciente está aberto a escutar isso de um outro profissional. Ainda mais tratando de psicólogo, né? Que é algo ainda bem, como é que eu falo? Um tabu, como se fosse ainda. Eu Ainda é um sinto que tabu, né? muita gente ainda tem resistência. É verdade. E você diz alguém responsável pelo paciente porque você atende muitas crianças ou às vezes tem pacientes especiais, como é que é? Não, nesse caso, um adolescente mesmo, acho que por volta Adolescente. de uns 15, 16 anos, né? Entendi. Certo. E me conta, Bárbara, eu vou te perguntar alguns casos aí no consultório, alguns casos inusitados também, né? Não só nesse sentido, mas também casos que você acha que foram mais desafiadores aí para você. Mas eu quero, antes de tudo, né, entender quem que é a Bárbara, como é que onde você nasceu e cresceu, me conta um pouquinho da sua infância, me conta um pouco de você. Olha, eu falo que eu sou meio cigana, né? Eu nasci em São Paulo, cresci boa parte ali da minha infância na Zona Norte, né? Tremembé. E, mas sempre me mudei bastante. Então, morei em Atibaia, morei em Louveira, morei em Campina Grande, na Paraíba. Voltei para morar em São Paulo e hoje eu moro em Joinville com meu marido. Poxa vida, hein? E tem uma novidade aí também, né, Bárbara? Tem uma novidade aí também, porque não sei, bom, não sei se pode contar, né, do neném Pode, aí, não pode. sei. Agora já falei, poxa. Agora a família está crescendo. É, né? Conta pra gente aí qual que é a novidade, então. Bebê, né? A família está crescendo finalmente. Foi algo muito, muito pensado, muito esperado. Acho que o maior susto foi a resposta com que isso veio, né? Veio mais rápido do que a gente esperava, mas estamos muito felizes, a família muito feliz. Minha sogra, então, tá no céu. Radiante, né? Aham. Que legal. Quantas semanas, quantos meses, como é que tá? Eu completei agora 7 semanas.
7 semanas. Ah, então tá no Mas olha, início aí, hein? tô indo muito bem até agora. Não tive enjoo. Vamos ver, né? Tô descobrindo tudo isso. É tudo muita novidade. É a primeira vez, né? É, primeira vez. Primeiro filho, tá certo. Então, que sucesso aí, já deu certo, né? E então Obrigada. tá jóia. Então você estava me contando lá, né? Você teve essa trajetória cigana, né? Eu falo que eu tenho uma família muito grande, né? Principalmente por parte de mãe. E eu acabei nessas mudanças não tendo, assim, a convivência que acho que eu gostaria, né? Mas ainda assim, família é família, são queridos. E tive muitas experiências, porque morei em muitos lugares diferentes. Então, eu sei como é viver no interior, numa cidade pequenininha, que eu com 12 anos ia andar sozinha na rua, assim, sabe? Ia, eu ia pagar a conta para minha mãe com 12 anos, que Isso é era legal, né? pertinho, Porque né? Não hoje em sei se dia o você pessoal conhece não quer sair do Londrina. quarto, né? Não quer sair do quarto, tá, né? Só no tablet, no videogame, enfim, né? Você pagava a conta pra mãe, já começou a se virar, né? É, mais ou menos isso. Eu vivia na rua ali em Atibaia também, andava muito na rua, matava minha mãe de preocupação, né? Porque naquela época a gente não tinha celular. Então, ô filha, a hora que você chegar na casa da tua amiga, você liga, tá bom? Ah, tá bom. E chegava, começava a brincar e esquecer, levava um puxão de orelha a hora que chegava em casa de novo. Clássico, esse é clássico, né? Mas ela sabia que estava tudo bem, né? Era muito mais seguro que hoje. Certo. E isso em São Paulo, né? Eu vejo que em Joinville a gente ainda consegue encontrar isso. É, né? Já é É muito mais diferente. pacato. Eu falo que Joinville é uma cidade grande de interior, porque é uma cidade grande, né? A maior do estado, mas as pessoas ainda vivem como se ela fosse pequena, então é cidade gostosa assim de morar. Tem seu trânsito, porque é uma cidade industrial, em desenvolvimento, né? Mas tem ali, foi um choque, acho que maior do que quando eu me mudei para Paraíba. Uhum. Qual? Quando você voltou pra Joinville, você disse? Quando eu me mudei para Joinville, sim, porque lá as casas elas têm muro baixo, gente assim, que nem cidadezinha de interior que os velhinhos ficam na rua com a cadeira, Sim. sabe? Jogando dama na praça, não? Olha, não, porque Joinville não tem muito parque, não tem muita Ah, praça, mas é nesse estilo, assim, nesse estilo, sabe? né? É. Ainda cultiva as características de interior, né? Sim, uma coisa que eu notei bastante ali no sul, né, do Brasil, é que eles cultivam bastante a qualidade de vida. Então é assim, ó, fecha cinco, e fecha cinco, não fecha 5 e 10, fecha cinco, Entendi. né? E a gente que vem de São Paulo tem um outro nível, assim, super acelerado, super tá, 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 tá. E dá um choque de realidade. É verdade, né? E às vezes até uma terapia, né? É uma terapia da pessoa que tá muito acelerada, vai para um lugar mais calmo, mais pacato, e muitas vezes não resiste, né? Às vezes volta para correria, porque às vezes não se sintoniza, né? É, Não tem isso também? tem gente que gosta do caos de São Paulo. E eu assim falo, meu Deus do céu, essa pessoa tá louca, ela não parou para calcular quanto tempo ela passa presa no trânsito. É. A época que morava em São Paulo, fazia faculdade. Eu passava no mínimo 4 horas por dia no ônibus. É porque nem sempre dá para você morar próximo do trabalho e do estudo, ou é de um ou é de outro, né? Ainda tem gente que consegue fazer isso, né? De morar próximo, mora em São Paulo, mas que mora próximo do trabalho e do estudo, né? Mas assim, alguma coisa vai ficar longe, né? Por mais que no bairro tenha tudo, tenha supermercado, tenha correio, mas de alguma coisa vai ficar longe, né? Exatamente.
E me fala uma coisa, Bárbara, desde o início você pensou, como que foi essa questão do desenvolvimento da profissão para você? Na profissão, eu tava inclusive no curso, né, que a gente fez, no sábado tava refletindo sobre isso. Minha primeira opção era gastronomia. Gastronomia? Tudo com boca, né? Gastronomia. Ah, já estava perto, já estava Desde perto, já estava lá, perto. tava próximo. Eu sempre gostei muito de trabalho manual, então artesanato, eu sempre gostei de cozinhar, né? E aí, meus pais, eles sempre me incentivaram a escolher uma profissão, eu não precisava seguir a área deles, acho que até porque minha mãe, principalmente, ela via que eu ia ser muito frustrada se eu tivesse que fazer administração, Entendi, a ficar área dela é presa assim no essa? escritório, sabe? Entendi. É, ela era administradora. E, e aí meu pai falou, não, gastronomia não. Gastronomia você faz de hobby quando você já estiver estabilizado. Você vai escolher outra coisa. E eu fiquei nisso. E na época eu fazia, na minha escola tinha robótica, eles desenvolviam bastante essa parte de tecnologia. Então tinha oficina de programação. E eu ficava bastante nessa área, sabe? Então eu pensava em seguir algo dentro disso. E minha mãe, ela sempre vinha com alguma sugestão, assim, ai filha, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? TI, né? Programação e tal. Aí um belo dia eu virei assim pra ela e falei, mãe, eu quero alguma coisa na área da saúde, mas eu não quero fazer medicina. Não Medicina sei não. por quê, medicina não chamava atenção assim, sabe? Eu não quero ser médica. E aí por que você não faz odonto? E eu lembro que nessa época, na minha turma, tinha uma menina que queria fazer odonto, e eu não sei por quê, até hoje. Ela era muito zoada por querer fazer odonto. Olha, estranho É, isso, né? não sei por quê. Ah, e aí ela falou odonto, e aí eu fiquei assim. Ah, interessante, né? Eu tinha um dicionário de profissões, grosso pra caramba, fui, pesquisei e tal. E nessa época eu fui fazer intercâmbio. Eu fiquei 9 meses no México. Olha, não E sabia a disso. casa da E a casa da primeira família que eu fiquei, eles eram dentistas. Eles eram, não, eles são, né, dentistas. Isso aí não foi um E, sinal, né? e Isso aí foi um aí, holofote, né? Hã? Foi um pois holofote, é, sim. eu já tinha assim, 60% de certeza, né? E aí, conviver ali com eles me levavam para o consultório, porque eu já tinha falado que eu queria, né? Então, eu já tive um pouquinho mais de vivência ali, apesar de que hoje eu vejo que é diferente lá e E, cá. e isso me fala uma coisa, isso daí foi uma coincidência de deles serem lá no México dentistas ou você se direcionou porque eles já eram dentistas, já são dentistas? Não. E na época já Não, eram, né? Não? foi. Coincidiu Não, mesmo. foi pura coincidência. Aham. Foi Tanto que quando deucidência, eu né? Foi descobri, uma foi coincidência de Deus, né? deucidência, Foi isso mesmo. deucidência, né? Foi. Foi porque eu lembro que quando eu descobri, eu corri assim pra minha mãe e falei, mãe, você não sabe? Ela, o que que foi? Ela, meu, eles são dentistas. O pai, a mãe, é uma família de o pai, a mãe e mais 4 filhos, né? E aí uma das filhas é dentista também. Ela falou, nossa, não acredito. Eu falei, gente, é sinal, bem isso. É, isso aí foi um holofote num campo, num estádio de futebol. Isso aí foi mais do que um sinal, né? E E, vou te e aí falar você mais, na conviveu minha com isso família também. mesmo, Desculpa. aham, convivi. O que você Imagina, falou? na Desculpa minha que eu família perdi. mesmo não tem ninguém da área da saúde, assim. Ah, tá. Como na minha também. Não, Não, meu pai era economista, não, e minha mãe fez o estudo fundamental e, uhum. e de casa, né? Criou a gente também e, enfim, cuidou da gente. E, de certa forma, né, até onde ela sabia, também treinou muito bem a gente para lidar com pessoas, né? Então, nessa parte do networking, assim, minha mãe sempre foi mestre nisso, né? Agora, também não tinha ninguém da área da saúde em casa. Então, meu pai é mais com economia, administração também, nessa toada aí, né? Isso a gente tem em comum também. Mas
Quando você foi lá para o México, então você começou a ter contato com o que eles tinham também nos consultórios ou não? Ou no consultório de odonto? É, pouco, né? Porque eu não podia estar Sim. ali, né? Por causa de normas e tudo mais. Mas dependendo do procedimento, alguma coisa assim, me dava um jaleco, uma máscara e eu ficava lá de auxiliar. Então, segurava o Olheira, fijador, né? é, ficava assim vendo. E foi muito legal, porque eu não tinha noção, né? Acho que eu fiz ali meu tratamento quando eu era criança, tirei o siso adolescente e não fazia esse acompanhamento. Minha mãe, ela sempre me orientou muito. Eu falo que graças a Deus eu nunca tive uma cárie e foi por ela. Porque era chato, mas ela pegava, vinha, escovava meu dente, fazia eu escovar, escovava de novo, eu passava fio dental. Ela sempre cuidou muito, assim, sabe? Entendi. E ela também sabia certamente a técnica certa, né? Porque teve lá no momento do nosso treinamento, pessoal, que aí quem estava ministrando ali o curso, né? O Michael, um abraço para você e para Tânia e Michael, Tânia Zambon e Michael Dávila, né? Os dois, ela falou assim, olha, eu dei um exemplo de dentista, falou, alguém aqui tem certeza que sabe a técnica correta para escovar os dentes? Aí o nosso amigo Venezuela, né, o Gabriel, abraço para você também, falou, eu sei como é, né? Ele falou, e como é que você sabe? Qual que é a certeza? Não, é a certeza do que a gente aprendeu, né? Muitas vezes não é bem tanto a certeza, né? Porque senão é como você diz, né? Se a pessoa soubesse, não teria nem tantos problemas, né? Você falou de cáries ali, né? Se as pessoas soubessem, elas não tinham tanta cárie, né? E também não tinham tantos outros problemas, né? Periodontais, gengiva, né? Uma série de coisas também, não é? Exatamente. Assim, eu vou te falar que técnica de escovação existem várias. Existem as mais Sim. simples, que geralmente é a que a gente segue usando depois de adulto, porque é o que a gente aprende, né? Então, bolinha, 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 trenzinho, escovinha. Geralmente é essa que a gente segue usando, porque é o que a gente aprendeu. Mas tem ali outras técnicas, né? Depende ali de cada profissional que vai ensinar, de cada necessidade. Mas no final, vou te falar que escovando bem, passando fio dental ou algum instrumento para limpar, né? Porque hoje a gente tem mais que o fio dental, tem escova interdental, tem jato de água, tem Bitufo, muitas escova opções. elétrica. Tem muitas opções para as pessoas falarem, ai, o fio dental. Fala, ai, o fio dental. Não sai de moda, né? Não sai de moda. Não Ainda bem, sai de né? moda. É a constância, né, Bárbara, também, né? As pessoas precisam ser constantes, né? Porque não adianta ter fio dental e usar a cada 15 dias, né? Não tem, né? Pois é. E me fala uma coisa, mudando um pouquinho de assunto, né? Depois você vai me falar os pacientes mais desafiadores aí que você já atendeu, mas me fala o hobby. O que que você gosta ou o que que você gostava quando era criança? Se você continua gostando do que gostava quando era criança e quais são os seus hobbies aí? Eu, eu sempre fiz muito artesanato, né? Então, pintura, colar de miçanga. Eu falava pra minha mãe que se não nada desse certo na minha vida, eu ia vender minha arte na praia. Isso já Ó, estava garantido. é Ia me arte, né? matar. É, porque eu fazia. Sabe aquelas pulseirinhas que você compra na praia de Sim. nozinho? Não são difíceis de fazer, né? E eu fazia, adorava. Mas eu também sempre gostei de cozinhar, né? E acho que a culinária é o que eu trago até hoje. Bom, dá para fazer um Masterchef aí, concorrer a um Masterchef, né? Aí, quem sabe um próximo empreendimento, né? A gente fala assim porque parece brincadeira, mas às vezes um próximo empreendimento pode ser, né? Pode ser um restaurante, pode ser alguma coisa assim. E às vezes você pega dois ou três apaixonados, né? Tem gente que faz confraria, tem várias coisas, né? Para fazer. Você já pensou em alguma delas, não? Já, já.
É um sonho que tá. Eu falo que eu tenho uma caixinha de desejos e outras de sonhos, né? E as de sonho, ela tem esse plano assim guardado. A hora Muito que o bom. consultório estiver tranquilo, né? Do jeito que eu gostaria que estivesse, aí eu parto pro plano 2. Legal. E você falou de auriculoterapia ali no consultório. Você tem utilizado na sua rotina diária? Tem em alguns casos, em um ou outro, ou muito às vezes? Como é que é? A auriculoterapia eu acabo não usando muito no consultório, Uhum, né? Porque o paciente, ele ou não entende, ou acha que eu tô viajando, sabe? uhum, Mas eu uso bastante no pessoal, né? Então, meu marido, os meus sogros, acabo usando muito mais que no consultório. Só quando é um paciente assim que eu vejo que é mais aberto, né, a uhum. isso, aí eu consigo usar. Assim como o laser também, o laser vermelho, né? Certo. E E tem alguns dos casos em que você perceba que aquela ou aquele paciente, sei lá, demorou muito para pegar anestesia, e você pode dar um auxílio, porque daí você está usando para apoiar de certa forma, né, dar um suporte para aquilo, para sua clínica, né? Então, de repente, você ali como autoridade no seu consultório, né, na clínica diária ali, também pode oferecer essa solução, né? é, o que eu vejo, assim, é questão das anestesias, né, da maior dificuldade é quando o paciente está muito nervoso, né, muito ansioso por causa do Uhum, procedimento e tudo mais. E aí, como eu tenho acabo tendo, né, por parte dos pacientes, muitas vezes essa resistência da aurícula, eu acabei desenvolvendo outras técnicas para conseguir acalmar e não chegar ao nível de sedar o paciente. Eu nunca precisei sedar nenhum paciente, por mais nervoso ou ansioso que ele tivesse com o procedimento. Mas anestesia você tem usado, você usa no dia a dia, ou não? Ah, Ah, uso, sim, uso. certo. Hoje menos, né? Porque já, como eu fico ali mais na parte da ortodontia, né? Uhum. Acabo não tendo que usar muito. Ah, é verdade. Os Mas alinhadores ali, os aparelhos, né? Fixo, móvel. É mais fixo, é mais móvel? Conta pra gente. é mais fixo. Eu não sou muito fã de alinhadores. Certo. Eu acho que é algo que depende muito do paciente. Então, são pacientes muito bem indicados, né? Claro. Eu gosto do que funciona. Uhum. É isso aí, né? A Então, o gente precisa ser aparelho funcional. fixo. Precisa ser funcional para cada O caso, aparelho né, Bárbara? fixo. Isso, o aparelho fixo o paciente não vai tirar a hora que doer. Ele vai eventualmente quebrar uma pecinha, né? Descolar uma pecinha, mas ele vai estar ali funcionando constantemente. Eu não dependo que ele lembre de usar o aparelho. Uhum. Certo. Então, acho que E você, né, você é super calma também, né? Então, seus pacientes devem já chegar e já entrar na sua, né, na sua tranquilidade aí, na sua segurança. Então, você tem, né, você tem essa calma, às vezes o paciente já também relaxa, isso vale bastante, né, nessa confiança. você tem que abraçar, né? Tem que acolher. Eu escutava, eu escuto até hoje, né? Que, ai, doutora, desculpa, mas é que eu não gosto de dentista, não é nada pessoal. É. É que dentista, né? Então as pessoas elas já chegam com esse trauma assim. Então se você não for uma pessoa que acolhe, que se mantém calma assim, que tem paciência para fazer o atendimento, acaba sendo algo muito desconfortável, né? Uhum. Sim, sim. E, e aí por isso eu fui desenvolvendo assim técnicas para ir acalmando os pacientes e conseguir fazer o tratamento. Nem que eu fique ali 2 horas para dar uma anestesia, porque já aconteceu. Já aconteceu, né?
Nesses momentos Aham. aí a gente lembra aí com carinho, né, de realmente de utilizar outras técnicas, de conversar, de realmente olhar, né, para aquilo que vai ser vantajoso, né, para aquele caso. Olhar para o perfil, né, do paciente. Imagina que legal você olhar para aquele paciente e saber qual é o perfil psicológico dele, qual o tipo de consciência que esse cliente, né, tá, é, por qual tipo de sinal, de canal esse paciente te escuta, te ouve, né? Qual dos biotipos ele, ou se ele tem algum bloqueio emocional, se ele pode te contar isso no meio de um tratamento, né? Obviamente não vai ser na primeira vez, mas tem pessoas que até de primeira a gente consegue meio que escanear ali, mesmo que a gente não fale. Então, quando a gente tem algumas das instruções, né? Fica mais fácil desmistificar isso e às vezes até sugerir alguma outra técnica dentro da odonto ou até mesmo integrada a ela, né? Sim, sim. É, às vezes tem paciente que se conecta já de cara, assim, né, de você chamar na recepção, né? E já fala a vida toda. E é muito gostoso, porque é muito fácil de se conectar. Agora tem os pacientes, geralmente são homens, Uhum, né? Que são mais difíceis de fazer essa conexão, mas ainda assim, você uhum, vai tentando descobrir ali, né, como que faz, qual que é a linguagem, qual o é melhor verdade. jeito de lidar com aquele paciente. E eu falo que na conversa a gente vai longe, É porque verdade. tem E calma, tem paciência. principalmente quando o profissional está aberto a isso, né? A gente começa a ter informação, instrução e depois, mais do que informação, a gente começa a ter formação, né? E quando a gente tem informação que mostre para a gente algo que seja multifacetado, que a gente possa tratar casos, né, de multiespecialidades, como eu falo, então você já fica aberto para aquilo e você consegue ensinar para o seu paciente, né, e mostrar para ele, olha, veja como, né, nesse tipo de tratamento aqui eu vou precisar utilizar isso ou aquilo. E grande parte das técnicas, quando são mais emocionais, você não precisa nem falar, você já usa e você já vê a melhora na hora. Né? Não precisa nem informar, estou usando tal técnica. Né? E isso que é muito Sim, legal. E isso depende, né, do profissional realmente estar aberto, estar disponível para isso. E isso é muito legal, né? Quando você está disponível para isso, você acaba buscando informações e formações na área e aí você vê a coisa indo, né, de vento em popa, né? Bárbara, me fala dos sim. casos mais desafiadores que você atendeu. Mais desafiadores. Bom, teve essa. Era uma menina, acho que ela tinha uns 12 anos, e eu tinha que fazer um canal nela. Só que ela, assim, ela não deixava nem eu anestesiar. Então, foi essa que demorou 2 horas. Eu fiquei 2 horas para conseguir anestesiar ela, Nossa, porque todo o tempo ela tentava negociar. Aí ela, não, mas peraí. Não, mas que não sei o quê. Mas eu preciso mesmo. E ela tava com dor. sim. Então, esse foi um caso bem desafiador. E assim, é criança. Quer dizer que o canal é fácil de ser tratado, é rápido, né? Desde que deixe anestesiar. É verdade, né? Porque fazer canal, a endodontia, né? Imagina, lidar com a inervação ali direto, né? A polpa, né? A raiz nervosa ali. Então, realmente precisa anestesiar, né, Bárbara? É isso aí. Sim, olha, eu vou te falar que teve um caso que ele não foi desafiador, mas foi novidade para mim. Teve um canal que eu fiz até hoje, numa criança acho que de uns 6, 7 anos, que eu não anestesiei. O dente tinha avulsionado, né? Ele tinha saído por Ah, completo. sim. O dentista que atendeu na urgência colocou ele de volta e precisou tratar o canal, mas daí ele já não tinha vitalidade nenhuma, a gengiva estava bem inflamada em volta, então assim, foi um caso muito atípico, mas uma paciente assim querida, aquele tipo de criança que você fala, meu Deus, quero levar para casa. Olha que legal. E E, aceitou super bem e também, super tranquila. olha que Eu legal. falo que as crianças nessa idade de 6 a 8 anos,
elas colaboram muito para fazer canal. E eu acabei atendendo elas, apesar de não ser odontopediatra, né, e reconhecer que eu não tenho o manejo para isso, elas ficavam meio que no limbo, porque é um dente permanente, aí o odontopediatra não trata. Aí o dentista não trata porque é criança. E aí eu comecei a tratar eles, né? E eu via que eles se comportavam assim, grande parte melhores do que muitos adultos. É isso aí. E existe a dentista, né, que conecta, né? Aí, ó. Existe a dentista e dentista pediatra, e existe o dentista que se conecta, né, com a criança. Então, ou Ah, eu com o ficava com muita idoso, dó né, enfim. deles. É isso aí, É, né? E essa sua calma teve. aí ajuda Posso, bastante, né? posso falar de um outro caso também? Claro. Eu peguei no consultório, né? Já era um caso em andamento, um paciente com um tratamento ortodôntico, com uma perda óssea, assim. Ele chegou porque ele tava com uma fístula, aí eu bati o olho assim, eu falei, vixe, é canal. Aí eu parei, olhei melhor, tirei uma radiografia, eu falei, gente, ele. Acho que se ele tivesse 2 milímetros de osso segurando aquele dente, era muito. Nossa. Aí eu pedi pra ele, né, o exame completo de imagem, e a hora que aquele exame chegou, era um filme de terror. Porque é muita perda óssea e generalizada, assim. E eu fiquei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer, né? Perguntei para a periodontista, que é quem cuida dessa área, perguntei Sim. para colegas ortodontistas, o que que Quer dizer, era faz. perigoso Aí, o dente cair, né? Porque não estava não só segurando ali, esse né? dente, exatamente, não só esse dente, mas outros. E eu falei Outros. para o paciente, falei, olha, a gente não pode tirar esse aparelho, porque esse aparelho é o que está segurando teu dente no lugar. E aí a gente começou a fazer um tratamento periodontal, que também foi via um curso, né, que eu fiz na intenção de integrar mais as especialidades, Olha que né? legal. E, e esse curso é maravilhoso. Até porque, né, Bárbara, às vezes as pessoas não sabem, mas a gengiva, ela é difícil, ela é osso, né? Gengiva é osso, né? E é difícil ela se recuperar, né? Eu falo que gengiva é aquela pessoa mais fresca que você conhece, assim, sabe? Porque juntou sujeira, juntou qualquer coisinha ali, ela inflama. Uhum. E ela Se ela fosse uma costuma, pessoa, muitas ela vezes, seria a pessoa mais fresca, a gengiva, é isso? mais fresca, Ela é bem sim, de sensível, é longe, isso? bem sensível. Então, se você, qualquer coisa vai te gerar uma gengivite, se você não limpar direito, né? A falta do fio dental. Sim. E aí a gengiva, ela costuma andar junto com o osso. Então, se você tá tendo uma recessão, né, gengival ali, tá, a gengiva tá Se a subindo gengiva ou está tá subindo, descendo, provavelmente você já perdeu mais osso do que aquilo, perdeu muito osso, né? né? Porque eles andam juntos. Tá Só que nem certo. sempre ela acompanha tanto esse andamento do osso. Então, às vezes, você vê lá a gengiva no lugar, mas a hora que você coloca a sonda para ver o tamanho do buraco, né? O tamanho da bolsa que a gente chama, a bolsa vai fundo assim. E aí você tem um mini infarto. É, precisa conversar direitinho, mostrar para o paciente o que está acontecendo, né? E ver o que se faz. E nesse caso, qual foi o desfecho desse caso aí? Nesse caso, a gente está fazendo um tratamento periodontal. Então, faz uma raspagem, né, subgengival e uma nova sessão em 40 dias, e aí começa a acompanhar de 2 em 2 meses e começa a espaçar um pouco mais as consultas, né? Porque aí você entra numa manutenção. E aí vai sempre medindo, fazendo essa sondagem para ir acompanhando a evolução. E o tratamento ortodôntico está estacionado, Até mesmo, está ali então a como uma intenção aí nesse contenção. caso é fazer essa gengiva se recuperar aos poucos, ou ela pelo menos se, né, higienizando e fazendo tudo que vocês estão fazendo se regenerar um pouco mais. É parar a doença periodontal,
para Uhum. poder continuar o tratamento ortodôntico, porque você pode sim fazer tratamento ortodôntico em pacientes com periodontite, né, com perda óssea, Pedrosa. desde que essa doença esteja estabilizada, que não é o caso desse meu Não é o caso paciente dele. ainda, Primeiro mas precisa estabilizar vai dar tudo certo. e ver o que consegue regenerar, né? Tá Uhum. ótimo. Beleza. Ó, quero te agradecer, tá? E tem alguma pergunta para mim? Olha, eu tenho sim. Uhum. Qual ou quais, né, os motivos que levam alguém a desidratar muito fácil? Porque assim, né, verão, calor, acho que a gente acaba tendo muito caso de insolação ou desidratação. Uhum. Você diz em que situação? Né? A pessoa mais idosa, a pessoa mais jovem? Jovem. Pessoa mais jovem? Precisa ver os hábitos, né, dessa pessoa. Muitas vezes a gente vai olhando para todos esses hábitos, né, estilo de vida. Sabe que a gente não vive sem vícios, né? Às vezes a pessoa tem um hábito, né, que é um vício bom, né? E às vezes a pessoa tem que é uma virtude, né? E tem um vício mesmo, né? Que é, sei lá, né? Fumar muito, beber muito, não dormir, né? Tem vícios que acabam se acumulando ao longo dos anos, né? E quando a pessoa não tem um estilo de vida saudável, muita coisa acontece. Mas a gente precisa ver, né? Realmente, eu não saberia te dizer de uma forma geral, genérica, né? Mas iria pelo estilo de vida, né? Dessa pessoa. Você tem observado alguma coisa nesses casos aí? Eu não sei qual o caso que você está mirando, assim, de desidratação. Meu, Ah, é? E isso acontece eu muito sou fácil com uma. você? Para você? Sim, eu sou uma pessoa que eu bebo bastante água, né? Eu tenho pedras no Uhum, rim, então ficar sem água não é opção. uhum, Mas eu noto que se eu saio da minha rotina por algum motivo, que nem agora férias, uhum. eu acabo desidratando e eu aprendi a ver o sinal disso, né? Então, muita dor de cabeça, já dá ali água, mas a água nem sempre é o suficiente. Às vezes eu tô ali bebendo 2, 3 litros de água e eu sinto que não melhora. Bom dar uma olhada, né, no eu iria procurar o endócrino aí, muitas vezes o endócrino o reumato, né, fazer uma bateria de exames aí. E se não for nada disso, né, além da água e da desidratação, olhar alguns dos hábitos, algumas condições, né? Muitas vezes toma bastante água, mas toma bastante água ao mesmo tempo, né? E, e às vezes precisa ver se você toma constantemente, né? Água também, Uhum. sei lá, se você toma 1, 2 litros de uma vez, né? Porque o nosso organismo, né, 1 ou 2 litros de água de uma vez, muitas vezes ele não faz todas as transformações que são necessárias, né? E quando você toma Sim. um pouco por vez, aí a máquina funciona, né? É que nem carro de Uhum. luxo, né? É. Carro de luxo você coloca toda a gasolina nele, né? Mas se não é uma gasolina especial, se você não tem, não oferta na octanagem correta ali, ele não funciona. Mas é interessante isso porque a gente vai olhando para diversos padrões, né, da pessoa. Então teria que ter um repertório um pouco maior aí para te responder isso, viu, Bárbara? É. Mas é Tá sair da bom? rotina. Meu negócio é ter rotina. Que aí não dá nada errado. Agora você sabe, né? Quando você sai dessa rotina, você sabe qual que é a rotina que é boa para você, né? Qual é a rotina que te faz ficar melhor, né? Você falou, é só sair da minha rotina. E que rotina é essa? Com líquido ou com outras coisas? Tem que ver intestino, né? Se funciona bem, porque muitas vezes o intestino é um É, problema nisso. acho que é rotina no geral, assim, desde a hora de acordar, fazer exercício, ingestão de água, alimentação, porque tudo muda, né? Principalmente quando você tá de férias. Uhum, tá certo. Então tá jóia. A gente vai conversar, né, a partir disso e se eu puder te ajudar, eu vou ficar muito contente. Me fala uma coisa. é, Me fala um número aqui de 1 a 5. Eu tenho aqui 1 a 6. Eu tenho alguns objetos aqui e o Doutor Estranho aqui ajuda a gente a pegar a melhor peça aqui para você, hein? Para a gente fazer uma dinâmica. Vamos lá. 4. 4. Uhum. 1, 2, 3, 4. Opa, aqui eu tenho uma luz, ó, a lâmpada. Ó, qual foi sua melhor ideia? Vamos falar de ideia, lâmpada.
qual foi sua melhor ideia? Você teve algum... Hoje, ou agora, então, qual é uma boa ideia quando você, de repente, está sem solução e como é que você faz para vir uma boa ideia? para vir uma boa ideia, eu converso com alguém. É, É porque conversar com alguém te traz outras perspectivas. uhum, E às vezes a pessoa nem te deu uma ideia, né? Mas ela fez você enxergar de uma outra forma. Então, acho que legal, conversar, eu converso bastante com meu marido e geralmente saem boas ideias dali. que legal. Qual foi a última que saiu? Se você puder compartilhar. A última ideia, na verdade, não foi nem com meu marido, foi com a minha secretária, né? Foi uma campanha ali para o mês de dezembro, com, de como viabilizar, né, a campanha. Que legal. E foi bem bacana, teve bastante resposta positiva, graças a Deus. Então é isso aí, ó. As ideias, né? Viva as ideias, né? É isso aí. Sim. Beleza. Olha, muitas vezes a gente faz um post, não são todas as pessoas que veem, o algoritmo entrega para todo mundo, né? Mas se você tivesse aqui um momento para falar para as pessoas aí uma mensagem final, né? Qual seria a mensagem que a pessoa daqui a um tempo ia falar: Poxa, Bárbara, vi você lá no Sabacast e lembrei de você, aquilo que você falou. Nossa, eu utilizei. Qual seria uma ideia legal assim, não só para falar, mas para que a pessoa consiga utilizar, né, quem está escutando a gente? Eu acho que é siga seus sonhos, porque por mais difícil, mais louco que ele pareça, se você nunca tirar ele do papel, você nunca vai saber se a ideia deu certo ou se não. E se não deu, foi aprendizado. E se deu, você conseguiu seguir seu sonho. É isso aí. Muito bem. Então, para vocês aí, sigam seus sonhos, né? E, Bárbara, quero te agradecer bastante de estar aqui com a gente, tá? Obrigado por esse tempo. E que as pessoas aí nesse início, né, de novo ciclo, nesse início de ano, né, consigam ter boas ideias, novas ideias e que realmente a gente consiga trazer, né, pessoas assim como você que também inspirem todos os nossos amigos aí, tá bom? Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada pela oportunidade. Boas festividades aí para você, bom início de ano e tudo de bom, tá? Para você Passa para também. mim a sua rede social pra gente, o seu arroba, Claro, meu Instagram é dalapodonto. D de Dalapé com dois dado, A, L's, isso, LLA, P de pato, N, Dallape, arroba Dalapé odonto. Odonto. Perfeito. Então pode seguir, né? Consultório é Para quem novo, então a quiser. rede social é nova também. Joia, legal, ótimo. Né? E aqui a nossa também, vocês sabem, arroba dr Mário Saba ou na clínica, arroba clínica Saba. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço para todos vocês. Obrigado, Bárbara, um beijo. E que Obrigada. essa gestação aí seja um sucesso aí também, né? Depois mostra fotos pra gente também, tá? Até Pode mais. deixar. É isso Tchau, aí, tchau. pessoal. Ficamos por aqui com mais um Sabacast. Um grande abraço para vocês e até mais. Fique com a gente. Tchau, tchau.